Olá pessoal, estamos de volta, hein? E agora a matéria é pontuação. Esse é o assunto de Português Instrumental 1. Bem, os sinais de pontuação são sinais gráficos utilizados na língua escrita, com o objetivo de reaver recursos específicos da língua falada, tais como entonação, pausas e etc. Veja aí na sua telinha, então, a divisão dos sinais de pontuação. Dê uma olhadinha aí. Nós temos o ponto, reticências, exclamação, vírgula, travessão, dois pontos, parêntese, interrogação, ponto e vírgula e aspas. Esses aí são os sinais de pontuação. Tá legal? Bem, nós vamos aprender apenas alguns sinais. Não dá tempo da gente falar sobre todos eles, mas vamos ver alguns apenas, ok? Então vamos começar pelo ponto. Pontinho, você escreveu uma frase e você coloca aquele ponto final, no finalzinho, óbvio, né, da frase. Bem, esse sinal, ele é utilizado para indicar o final de uma frase declarativa. Essa frase declarativa pode ser uma afirmativa ou uma negativa, tá bom? Olhe na sua tela um exemplo. Está lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35. Jesus chorou. Observou? No final da frase tem o pontinho. Observem na sua tela. Jesus chorou. Um outro exemplo de ponto é que ele pode ser empregado nas abreviaturas. Exemplo, AC, que significa antes de Cristo. Vem o A, ponto, e o C. E também pode ser usado naquela outra abreviatura, o DC, depois de Cristo. Vem o D, pontinho e o C, ok? Dois pontos é um outro sinal. Bem, os dois pontos, esse sinal pode ser utilizado para indicar a fala de pessoas. Um grande exemplo, você vê na sua telinha agora. Um exemplo bíblico também. E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Observou no início da frase? Eu disse que dois pontos, esse sinal, pode ser utilizado para indicar a fala das pessoas. E o exemplo é, Jesus disse, dois pontos. O que foi que ele disse? Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Certinho? Vamos aprender então sobre as reticências. Bem, as reticências, esse sinal gráfico, ele é utilizado para indicar dúvidas ou hesitação do falante. Exemplo, olhem na sua tela. Sabe, reticências, eu queria te dizer que... Reticência, esquece. Um exemplozinho interessante, né? Onde você pode usar a reticência. Outro exemplo. Ponto de exclamação. Ponto de exclamação. Ele é utilizado após uma frase imperativa. Nós temos um exemplo também. Olhe na sua telinha. Cale-se. É o exemplo de uma frase imperativa. E usando esse tipo de frase, você tem aí o sinal de exclamação. Tá legal? Outro ponto que você pode usar, ponto de interrogação. É aquele que o pessoal fala que é o cabinho do guarda-chuva invertido, né? Então vamos lá. Pode ser utilizado em perguntas diretas. Um exemplo é o que está lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, verso 13. O exemplo é assim, está aí na sua telinha. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? É uma pergunta direta. Então, para uma frase desse tipo, você utiliza ponto de interrogação, ok? Bem, se você quiser aprender sobre outras pontuações, só você dar uma olhadinha lá no módulo, que tem tudo ali bem explicadinho. Tá legal? Daqui a pouquinho a gente volta com a nossa última aula, é o último assunto, dúvidas da língua portuguesa, hein? Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta, hein, pessoal? Olha só, agora é o último assunto da disciplina Português Instrumental 1, desse módulo número 1.
Tá legal? Você se lembra, assim que nós começamos a falar acerca de português, eu ressaltei essa última matéria, Dúvidas da Língua Portuguesa? Eu ressaltei porque eu acho que essa matéria é super importante. E você verá o porquê que ela é super importante, tá bom? Vamos observar alguns detalhes que eu tenho certeza que nós, tanto eu quanto você, um amigo seu na igreja, usa com frequência, tá legal? Vamos então ao emprego dos porquês. Observe aí na sua telinha. Nós temos 4 formas de escrever porquê. Temos aí o porquê separado, temos o porquê separado, porém acentuado, temos o porquê junto e o porquê junto e acentuado. Tá legal? Então vamos lá. Primeiro, o porquê separado. Usa-se para fazer uma pergunta direta ou indireta. Todas as vezes que você colocar o porquê separado, significa que você está fazendo uma pergunta direta ou indireta. Uma interrogação direta. Temos aí um exemplo. Por que essa tristeza? E também temos uma interrogação indireta. Um outro exemplo. Conte-me, por que essa tristeza? Nesses dois exemplos, você vai usar o porquê separado. Tá legal? Agora, porquê separado mais acentuado. É também interrogativo. Esse emprega sempre que vier imediatamente seguido do sinal de interrogação. Ou seja, no final da frase direta ou indireta. Exemplo de uma frase, uma interrogação direta. Você está triste? Por quê? É um exemplo. Lembre-se que agora estamos usando o porquê separado, mais acentuado. Então, um exemplo de interrogação direta é esta. Você está triste? Por quê? Outro exemplo, agora de interrogação indireta. Você está triste? Diga-me por quê. Certo? Usou, então, o porquê separado, porém acentuado. Tá bom? Porquê junto? Vamos lá. É empregado para se dar uma resposta ou explicação. Exemplo. Por que você não me chamou? É uma frase. Outra frase. Um outro exemplo. Não chamei porque você estava ocupado. Deu para observar? Ah, tem um grande detalhe. Esse porquê junto, ele pode ser substituído por pois, caso você queira. Tá bom? Agora o último porquê. É o porquê junto, porém acentuado. Trata-se de um substantivo sinônimo, de causa ou razão. Sempre é empregado precedido pelos artigos o, os ou um. Exemplo. Então Esté chamou a Ratá, ele deu ordem para ir a Mardoqueu, para saber que era aquilo e o porquê. Esse exemplo está registrado no livro de Esté, no capítulo 4, versículo de número 5. Tá bom? Um outro exemplo para a gente terminar essa parte. As crianças querem saber o porquê de tudo. Ok? Somente recapitulando e fechando. Quando você quiser usar o porquê junto e acentuado, lembre-se que ele é precedido pelos artigos o, os ou um. Dessa vez eu gostaria que você fizesse diferente. Pegue aí o seu módulo e abra na página 150. Tem um detalhe importantíssimo. Olha só que interessante. 2 palavrinhas, membro ou membra. Você é membro de uma igreja, mas se você é homem, por exemplo, né? Agora, se eu estou falando com uma menina, você, menina, é membro ou membra de uma igreja? Observe aí no seu módulo. Olha só que interessante. Um exemplo de frase. Minha irmã também é membra de uma igreja evangélica. Qual é o problema com esta frase? O problema está no emprego errado da palavra membra, que não existe. O correto é, minha irmã também é membro de uma igreja evangélica. Como se vê,
Membro é um substantivo invariável, ou seja, permanece igual tanto no masculino quanto no feminino. Ok? Essa é para tirar de letra, tá legal? Bem, temos um outro exemplo aí de Tiago 3:5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Anota no seu livro aí, no nosso módulo, está escrito assim, ó. Veja que a língua é uma palavra de gênero feminino, mas mesmo assim é um pequeno membro e não uma pequena membra. Tá legal? Bem, gente, é muito importante que você observe, tá bom? Esses pequenos detalhes. Com certeza você quer pregar bem, você quer falar bem, você quer escrever bem, então atente-se para esses detalhes que nós colocamos aqui no módulo. O último detalhe que eu quero trazer para vocês é um detalhe que é muito corriqueiro nas igrejas. Eu, por exemplo, já vi várias vezes pessoas falarem de uma forma errada, darem a sua saudação de forma errada. Quer ver só? Você pode até olhar também no seu módulo, mas presta atenção nessas duas palavras. Saúdo e saldo. Os irmãos chegam lá na frente e falam assim, eu saldo os irmãos com a paz do Senhor. Todo mundo diz amém, glória a Deus, né? Aquela vibração toda. Mas tadinho do irmão, né? Não é saldo, é saúdo. Vamos ver a definição dessas duas palavras? Olha aí na sua tela. Saldo significa liquidado, kit. Saúdo significa dar a saudação, cumprimentar a, dar as boas-vindas. Então, o certo seria dizermos, prezados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Essa é a palavra correta, saúdo. E temos até um exemplo bíblico. Abra aí a sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, 26, capítulo 26, versículo 49. Conseguiu achar? Ah, inclusive esse exemplo está aí na sua telinha também, para te facilitar. E logo, aproximando-se de Jesus, disse, eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Está vendo só que interessante? Na própria Bíblia já tem um exemplo correto do emprego dessa palavrinha saúdo. Tá bom? Pessoal, eu quero desejar que vocês tenham um excelente curso. Após esse DVD, com certeza você já vai ingressar no módulo 2. Tem muita coisa boa para você aprender. Um detalhe, estude, dedique-se, busque a Deus e com certeza você será uma bênção nas mãos do Senhor, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima.